O Dia do Comerciário, também conhecido como Dia do Comércio, é comemorado de forma oficial neste dia 30 de outubro, de acordo com a Lei 12.790, promulgada em 14 de março de 2013. Essa data foi escolhida porque representa um momento de vitória para a classe dos comerciantes por uma conquista de melhores condições de trabalho. Hoje, no Conexão Espírita, iremos falar sobre os espíritos durante os combates, perguntas 541 a 548, do Livro dos Espíritos. Vamos começar então pela pergunta 541. Numa batalha, há espíritos que a assistem e que amparam cada uma das forças em luta? Sim, e que estimulam a sua coragem. Comentário de Kardec. Assim, os antigos nos representavam os deuses tomando partido por este ou aquele povo. Esses deuses nada mais eram que os espíritos representados por figuras alegóricas. 542. Numa guerra, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos tomam partido a favor do errado? Sabeis perfeitamente que há espíritos que só buscam a discórdia e a destruição. Para eles a guerra é a guerra, a justiça da causa pouco lhes importa. 543. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? Sem nenhuma dúvida. Os espíritos podem influenciá-lo nesse sentido, como em todas as concepções. Pergunta 544. Os maus espíritos poderiam suscitar-lhe planos errados com vistas à derrota? Sim, mas não tem ele o seu livre-arbítrio? Se o seu raciocínio não lhe permite distinguir uma ideia certa de uma falsa, terá de sofrer as consequências e faria melhor em obedecer do que em comandar. 545. O general pode algumas vezes ser guiado por uma espécie de dupla vista, uma visão intuitiva que lhe mostre por antecipação o resultado dos seus planos? É frequentemente o que acontece com o homem de gênio. É o que ele chama inspiração e lhe permite agir como uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e se servem das faculdades de que ele é dotado. Pergunta 546. No tumulto do combate, o que acontece aos espíritos dos que sucumbem? Ainda se interessam pela luta após a morte? Alguns continuam a se interessar, outros se afastam. Comentário de Kardec. Nos combates acontece o mesmo que se verifica em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreso e como aturdido, não acreditando que está morto. Parece-lhe ainda tomar parte na ação. Não é senão pouco a pouco que compreende a realidade. Pergunta 547. Os espíritos que se combatiam quando vivos, após a morte, se reconhecem como inimigos e continuam ainda excitados uns contra os outros? Nesses momentos, o espírito jamais se mostra calmo. No primeiro instante ele ainda pode odiar ao seu inimigo, e mesmo perseguir. Mas quando as ideias se lhe acalmarem, verá que a sua animosidade não tem razão de ser. Não obstante, poderá ainda conservar resquícios maiores ou menores, de acordo com o seu caráter. 547A. Houve ainda o fragor da batalha? Sim, perfeitamente. E a pergunta 548. O espírito que assiste friamente a um combate, como espectador, testemunha a separação entre a alma e o corpo, e como esse fenômeno se apresenta a ele? Há poucas mortes instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo foi mortalmente ferido não tem consciência disso no mesmo instante. Quando começa a retomar consciência é que se pode distinguir o espírito a mover-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a vista do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Toda a vida tendo sido transportada para o espírito, somente ele chama a atenção e é com ele que o espectador conversa ou a quem dá ordens. Eis que nas sombras frias de batalha, o espírito ao homem vem falar, em meio ao caos, ao som que atrapalha, trazendo a paz, o lume a acalmar. Ó, almas em luta, ao chão atiradas, nos campos de sangue, em ardor e dor, por entre os tiros, nas lutas bradadas, vos vela uma voz de eterno amor. Não temem os espíritos a morte, pois vivem além do que se vê e sente. Na carne, em miséria e em sorte, guiam, com brandura, o coração ardente. São sopros divinos nas veias da guerra, silentes ao peito que ao ódio se entrega, e mesmo em chamas que consomem a terra,
Ao ódio e à fúria, o amor não se nega. Assim, no fragor do estalo e do aço, na face dos homens, nos olhos em dor, espíritos vêm, em luz e cansaço, com promessas de paz, de alívio, de amor. A luta se finda, e ao findar-se, enfim, descansa a alma, se eleva a visão, pois na voz do além, suave e afim, vem a paz celeste ao coração. Ó, combatente, ouve em meio ao grito, que a vida transcende o tempo e o chão. A dor é breve, o amor é infinito, e o Espírito eterno é redenção. Jairo Lima.